Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha e já estamos na segunda-feira, dia 29 de agosto de 2016. É madrugada, eu ainda não dei uma olhada no jornal nem nada, nas coisas que estão nas redes sociais, estou trabalhando por causa das campanhas e tudo. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, agora Dilma vai fazer o jus expedientes dela hoje, né? Ela vai falar. Vocês não precisam se preocupar, porque o que aconteceu é que os senadores eles abriram mão de falar, de defender as suas ideias, as suas coisas para ganhar tempo. Não foi trazida nenhuma novidade até agora. É claro que existem alguns tropeços, algumas atrapalhadas, como aquelas questões das que foram apresentadas, o Renan Calheiros falando que tinha feito coisas, deixado de fazer coisas em relação ao favorecimento do PT lá na questão do judiciário e tudo. O próprio Lewandowski atrapalhado, sem saber fazer exatamente a administração dos políticos, e olha que é o Senado, não é a Câmara. Imagina se ele estivesse fazendo isso na Câmara. A Câmara, o pessoal é muito mais afoito do que os elegantes senadores da República, que são senhores com mais de 33 anos, pessoas que já têm uma certa experiência política, um certo traquejo, uma certa estirpe, uma certa qualidade no que falam, no que fazem. Imagina aqueles que não têm, que são o povo. Então, Lewandowski no Senado já tem dificuldade de governar, imagina se fosse na Câmara. O Judiciário não tem traquejo para fazer a administração do Legislativo, não existe. Essa legislação, da forma como está demonstrando um monte de fragilidade e tem que ser revista. Logo que acabar esse período do impeachment, todo o processo de impeachment deve ser revisto. Ficou claro de que existem muitas falhas dentro desse processo e que uma delas é o próprio tempo, demorado pra caramba para derrubar um presidente, e isso desgasta muito um país. Uma vez que acabar a questão da Dilma Rousseff falar, se defender isso e aquilo, entra logo em seguida a questão de votação. Então, para essa semana, não passa dessa semana a queda de Dilma Rousseff. E as consequências disso, quais seriam as consequências disso? Bom, aceitação ou não aceitação. Dilma Rousseff, se aceitar, volta para Porto Alegre, infelizmente. E aí a gente vai ter que conviver com ela aqui, mas antes nós do que o Brasil inteiro. E se ela se comportar direitinho, ela fica 8 anos inelegível e depois pode voltar a ser candidata em alguma coisa, qualquer outra coisa. Pessoalmente, eu acredito que a gente deveria começar a lutar pela queda, derrubada de todo o Partido dos Trabalhadores, que ele deveria ser cassado dos seus direitos políticos. Tanto ela quanto o Lula podem ser presos pelos atos que estão cometendo contra a soberania nacional. E o próprio PT pode ser extinto por conta disso também. Bom, diante desse quadro, diante desse cenário, em pleno ano eleitoral e no meio de uma eleição, é possível que aconteça uma coisa um pouco mais agressiva, um pouco mais violenta. Se acontecer, vocês devem estar percebendo que a Força Nacional já está em Porto Alegre, por conta de um pedido do governador para aumentar a questão da segurança. Está no Rio de Janeiro por conta das Paralimpíadas, que ficou das Olimpíadas para as Paralimpíadas. E existem mais 2 cidades que esse tipo de situação pode ser necessário, que é São Paulo e Brasília. Apesar do PT ser um partido nacional,
essas são as 4 principais cidades onde existe uma grande participação do PT no país. E das esquerdas, né? Então, apesar de ter outros estados, outras cidades onde acontece uma participação petista, uma coisa nesse sentido, o foco, o principal foco das ações do PT vai ficar concentrado nessas cidades e talvez em algumas fronteiras, talvez por algumas posturas do MST, o MTST, ou da CUT, ou da UNE, alguma coisa nesse sentido. A inteligência militar e as Forças Armadas já estão sabendo de tudo o que vai acontecer, como vai acontecer e por que vai acontecer. Não vai haver muita surpresa. O povo simplesmente tem que apoiar, tem que dar apoio. Se acontecer qualquer abuso, qualquer coisa, o povo tem que denunciar para as autoridades. Vamos manter a paz, vamos manter a segurança, vamos nos acalmar, não vamos incitar violência, porque nós temos a razão, nós temos a lei do nosso lado e ela vai cair, o PT vai cair. Então, façam a sua parte, eu vou fazer a minha, e vamos começar a mandar até sinal de fumaça para os senadores, porque agora é a hora deles votarem em nome do povo brasileiro contra o PT e contra a corrupção. Né? O tchau querida pode ser adeus querida nessa semana. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.